pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Regis e hoje a gente vai fazer uma aula sobre geometria plana. Antes disso, eu gostaria de relembrar alguns conceitos que são super importantes na geometria plana e que, querendo ou não, em alguns exercícios a gente vai acabar esbarrando neles. Então vamos começar falando um pouco sobre a soma de ângulos internos em qualquer polígono convexo. Existe uma formulinha, que eu estou colocando aqui para vocês, onde a gente consegue obter a soma dos ângulos internos de qualquer polígono através dessa fórmula, onde ele me fala que a soma dos ângulos internos é igual a n menos 2 vezes 180 graus. Como assim? Vamos dar alguns exemplos. Só relembrando, tá? Que n é o número de lados do nosso polígono. Por exemplo, eu coloquei um triângulo qualquer aqui, onde eu quero descobrir a soma dos valores dos ângulos internos A, B e C. Como a gente sabe, um triângulo tem 3 lados, certo? Então, se a gente colocar no lugar do n o nosso valor de 3, 3 menos 2, 1, 1 vezes 180, 180 graus. Então, eu posso afirmar com certeza que a soma dos 3 ângulos internos serão 180 graus. E olha que legal, isso é válido para qualquer triângulo, ou seja, todos os triângulos, obviamente, terão 3 lados, e, obviamente, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo sempre vai formar 180 graus. Legal? Coloquei mais um exemplo aqui embaixo, só para fixar melhor o conceito, onde a gente tem basicamente um quadrado, ou um retângulo, depende dos comprimentos dos lados. Mas o interessante é que a gente sabe que no quadrado, os 4 ângulos internos são formados por ângulos retos, ou seja, ângulos de 90 graus. Então, a soma interna dele seria 90 mais 90 mais 90 mais 90, que resulta em 360 graus. Ou se a gente colocar o número 4, ou de 4 lados na fórmula, a gente vai ter 4 menos 2, 2. 2 vezes 180, 360. Legal? Outro conceito bastante importante é em relação à soma externa dos ângulos de qualquer polígono convexo. A soma externa dos ângulos de qualquer polígono convexo sempre será 360 graus. E isso pode acabar pegando em alguns exercícios e é bom a gente manter essa informação aqui, tudo bem? Dando continuidade em alguns conceitos importantes aqui da nossa geometria, a gente pode estar falando também sobre o número de diagonais de qualquer polígono, que também é dado pela fórmula. Número de diagonais é igual a n, abre parênteses, n menos 3 sobre 2. E vocês já vão entender o porquê dessa fórmula estar dividido por 2. Se a gente olhar aqui, eu copiei um polígono qualquer, só para a gente testar a fórmula e ver que ela funciona. Este, como vocês podem estar olhando, é um polígono de 5 lados, né? 1, 2, 3, 4, 5 lados. Se a gente colocar isso na fórmula, ficaria 5 vezes 5 menos 3 sobre 2. 5 menos 3 é 2. 2 vezes 5, 10, sobre 2, 5. Vamos ver se realmente esse polígono tem 5 diagonais? Eu coloquei em cores diferentes para facilitar para vocês, tá? Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 diagonais. E essa fórmula é válida, lembre-se, para qualquer polígono convexo de qualquer quantidade de lados. Ela está dividida por 2, por quê? Vamos analisar, por exemplo, essa primeira diagonal aqui, ó, que sai desse vértice e vem até esse vértice. Essa diagonal, se você contar ela de baixo para cima, ela é exatamente igual a de cima para baixo, ela é igual. Então, a gente precisa dividir por 2, porque senão a gente teria o número de diagonais dobrado. Tudo bem? Como a gente já comentou sobre os ângulos retos nos quadrados, é importante também a gente estar sabendo quais são os tipos de ângulos que são muito citados nos enunciados dos exercícios, principalmente do Enem. Então, é importante a gente saber que um ângulo reto é um ângulo formado por 90 graus. Ele tem exatamente o valor de 90 graus. É importante saber também que um ângulo agudo é aquele ângulo menor que 90 graus e maior que 0 graus. Por exemplo, 45, 60 graus. Qualquer valor de ângulo que esteja entre esses limites é importante para a gente. Também temos o ângulo raso, que é o ângulo onde o valor é equivalente a 180 graus. O ângulo obtuso, que é o ângulo formado entre 90 e 180 graus. E o ângulo completo, que é o que a gente considera 360 graus. Isso é importante porque, às vezes, em algum exercício ele não te dá o valor, e sim um nome, um ângulo agudo. Então, isso acaba pegando bastante gente por falta de conhecimento. Então, é importante a gente relembrar esses conceitos. Vamos falar também sobre os tipos de triângulos. Isso é muito importante porque na geometria plana ou na geometria espacial, querendo ou não, a gente sempre vai se esbarrar em alguns triângulos. Por exemplo,
triângulo equilátero, que é um triângulo onde os seus lados e os seus ângulos são iguais. Como assim? Os 3 lados do triângulo têm o mesmo valor de medida e os 3 ângulos internos têm o mesmo valor também. Isso é bem importante a gente estar sabendo. Temos o triângulo escaleno, que também é interessante, mas ele é um dos mais complicados, porque os 3 lados dele são diferentes e os 3 ângulos internos também são diferentes. Então ele acaba pegando bastante nos exercícios. Triângulo isósceles, que é outro nome dado aos triângulos, onde a gente tem um lado diferente e 2 lados iguais, que eu denominei de L, 2 ângulos internos iguais, no nosso caso alfa e alfa, e um dos ângulos diferente, no caso nosso beta. E, por último, mas não menos importante, nosso triângulo retângulo. Qual é a característica principal dele? Sempre ele vai apresentar um ângulo reto. Então, apresentou um ângulo reto, a gente já sabe que é referente a um triângulo retângulo. Agora, para fixar esses conceitos, a gente vai resolver um exercício que eu considero de bastante importância e que caiu no Enem nos anos passados. Então, pessoal, dando continuidade aqui ao nosso exercício, um exercício que eu separei para vocês do Enem, datado da data de 2012, e o enunciado do exercício diz o seguinte: Maria quer inovar em sua loja de embalagens e decidiu vender caixas com diferentes formatos. Nas imagens apresentadas a seguir, é exibida as planificações dessas caixas. Quais serão os sólidos geométricos que Maria obterá a partir dessas planificações? Letra A, cilindro, prisma de base pentagonal e pirâmide. Letra B, cone, prisma de base pentagonal e pirâmide. Letra C, cone, tronco de pirâmide e prisma. Letra D, cilindro, tronco de pirâmide e prisma. Ou a letra E, cilindro, prisma e tronco de cone. Olha que legal esse exercício, porque ele pegou figuras geométricas espaciais e planificou essa figura, ou seja, ele colocou no nosso plano. Aqui no caso a gente vai considerar o plano da lousa. Então, se a gente pegar essa figura do jeito que ela está e moldar ela, ela vai virar um sólido geométrico. E a questão quer saber qual é o nome desse sólido geométrico formado. Para facilitar um pouco a aula, eu fiz o recorte das figuras, tá? Então aqui eu tenho exatamente a figura que tem no enunciado do exercício e trouxe ela para a gente poder fazer a montagem e verificar aqui qual é o sólido que ela forma. Então vocês percebem que dobrando a minha figura, eu vou obter basicamente um cilindro, tá? Aqui ficou meio difícil porque esse papel é um pouquinho ruim, mas vocês conseguem observar que formou basicamente um cilindro. Não é legal? Então, basicamente, das alternativas, a primeira a gente já sabe que a primeira figura planificada, quando modelada, vai nos formar um cilindro. E é legal que a gente consegue observar o quê? Esses 2 círculos em cima e embaixo seriam referentes à tampa e à base circular do nosso cilindro, tá? Bacana. Então, a letra A gente já sabe que é referente a um cilindro, mas a letra B, a segunda figura geométrica planificada, ele nos dá algo desse tipo. Para facilitar também, eu fiz o recorte da nossa figura. Então, eu tenho aqui exatamente como está no enunciado do exercício. E, para facilitar, eu já deixei ele praticamente dobrado, para a gente poder enxergar que figura esse cara vai formar, tá? Então, se a gente montar ele aqui, ó, vocês percebem que ele forma um prisma de base pentagonal. Por que pentagonal? Penta vem do valor de 5. Pentagonal porque ele tem 5 lados, vocês conseguem enxergar aqui na nossa figura. A gente vai trabalhar alguns conceitos de geometria em cima dele. E ele é formado pela base. Se vocês olharem o que eu falei do círculo do nosso cilindro, que era a tampa e a base, aqui no nosso caso é um polígono de 5 lados ou um pentágono. Olha que legal. Quando a gente tem ele com as bases regulares e as alturas, a gente chama de prisma. Então ele é um prisma de base pentagonal. Bacana? E olha que legal. Para fixar alguns conceitos sobre uma figura geométrica de 5 lados, eu trouxe aqui novamente, como a gente já viu aqui nos exercícios e na aula teórica, eu quero calcular com vocês qual seria o ângulo interno de um prisma. Como que a gente pode fazer isso? A gente sabe a fórmula para calcular a soma dos ângulos internos de qualquer figura ou qualquer polígono convexo, certo? Então, eu fiz simplesmente a aplicação da fórmula
para descobrir o valor da soma dos ângulos. E olha que legal, como é uma figura regular, todos os ângulos internos serão iguais, ou seja, eu denominei aqui no nome de alfa. Então, se eu tiver a soma dos ângulos internos e dividir pelo número de lados, eu consigo o valor do ângulo de cada lado, certo? Então, olha que legal. A fórmula, relembrando novamente, ela me fala que a soma dos ângulos internos é igual a n menos 2 vezes 180, onde n faz referência ao número de lados do nosso polígono. Nosso polígono tem 1, 2, 3, 4, 5 lados, legal? Então, no lugar do n, eu simplesmente vou substituir pelo valor de 5. De forma que eu vou ter a soma dos a soma dos ângulos internos é igual 5 menos 2, 3, vezes 180 graus. Ou seja, 3 vezes 180 graus, 540 graus. O que 540 graus faz referência para mim? Ele me fala que o valor desse ângulo, desse ângulo, quando somados, chegam no valor de 540 graus. Então, se a gente pegar esse valor de 540 graus e dividir por 1, 2, 3, 4, 5, a gente vai ter o valor de cada ângulo. Ou seja, 540 graus dividido por 5 faz referência a 108 graus. Dando a entender que esse ângulo formado por essas duas linhas, que eu denominei de alfa, vale 108 graus. Não só ele, como todos, né? Esse vale 108 graus, 108 graus, 108 graus, 108 graus, 108 graus. Legal? Então, beleza. Vamos para a nossa terceira planificação, que aparentemente é uma figura planificada, onde a gente tem basicamente 1, 2, 3, 4 triângulos dentro de um triângulo maior, né? Então, olha que legal. Se a gente pegar a figura, eu também trouxe aqui para vocês, e fizer a montagem dela, a gente vai ter basicamente uma pirâmide, muito conhecida entre os estudos dos sólidos geométricos, né? Todo mundo consegue enxergar? Então, beleza. Essa nossa pirâmide, e já matamos o exercício, mas eu gostaria ainda de trabalhar alguns conceitos aqui só para fixar melhor. A gente já matou o exercício por quê? A gente já sabe que a primeira planificação é referente a um cilindro, a segunda planificação é referente a um prisma de base pentagonal. A segunda figura é referente a um prisma de base pentagonal e a nossa terceira figura é uma pirâmide. Então, a gente já sabe que a resposta do exercício é a letra A. Tudo bem? Mas olha que legal, gosto de trabalhar mais alguns conceitos, por quê? A gente já sabe que todo triângulo, a soma interna dos ângulos de qualquer triângulo, é referente a 180 graus. Então, eu gostaria de descobrir qual é o valor desse ângulo, desse valor alfa, desse triângulo maior, desse triângulo grande, do externo. Ou seja, a gente sabe que ele também é formado por 3 ângulos e 3 ângulos iguais, porque uma pirâmide é formada por triângulos equiláteros. Então, olha que legal. Eu peguei o valor de 180 graus, que é a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, e dividi pelos 3, ou seja, α1, α2 e α3, que já foi dado de antemão, que são iguais. Então, 180 graus dividido por 3, 60 graus. Essa é uma informação importante porque qualquer triângulo no mundo que seja equilátero, ou seja, tenha os 3 ângulos internos iguais, esse ângulo equivale a 60 graus. Porque essa fórmula sempre vai bater para esse tipo de caso. E olha que legal, se a gente analisar a figura, a gente consegue enxergar os 4 triângulos internos a um triângulo maior. O que isso me traz de referência? Esse triângulo externo maior que eu coloquei aqui com lado L, os 3 lados equivalem a L, porque ele é um equilátero, ele é semelhante a um triângulo, aos 4 triângulos internos, que eu puxei, só para facilitar, eu puxei um menorzinho aqui no canto e denominei os lados dele de A, porque eu quero mostrar para vocês que por mais que eles sejam semelhantes, eles não são iguais. Isso é bastante importante na nossa geometria. Eles são semelhantes por quê? Os dois são triângulos equiláteros, ou seja, eles apresentam os ângulos internos e os lados do mesmo valor. Só que repare bem, L, no nosso caso do triângulo maior, é diferente de A do nosso triângulo menor.
Por mais que eles sejam dois triângulos equiláteros com as medidas dos lados iguais e dos ângulos internos iguais, eles são diferentes. Isso nos prova que eles são, aqui no caso, o triângulo externo maior de lado L é formado por 4 triângulos semelhantes a ele, só que no nosso caso de lado A. E isso é bastante importante a gente fixar, porque semelhante não é igual. Isso ajuda bastante nos exercícios. Então esse foi mais um exercício do Enem de 2012. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.